Olá, seguidores, história de vida de hoje é com José Otávio Davis, mais conhecido por Otávio Davis, sempre conhecido, né, Otávio? A parte 2, estávamos falando que estava em São Luís, né? Que teu pai comprou uma parte de terra que não tinha água, daí teve que comprar outra. Como é que foi essa história? Sim, o pai conseguiu então fazer o passo. Para a época era de gigante, ele não tinha nada, mas conseguiu com os amigos dele, ele era muito bem relacionado. E eu queria ter tido porque o que ele tinha uma facilidade de se comunicar, e naquela época, Travesseiro e São Luís, falar português era muito raro, a não ser os que tinham os italianos, e os italianos falavam em alemão. Então tinha E isso. tu falava em alemão? Quem? Tu? Eu comecei a falar português com 20 anos. Nossa. Por isso eu tenho esse sotaque. E uma vez eu tinha vergonha de ter esse sotaque. E foi daí que um lajadense, no tempos, me encontrei com ele. Não, acho que nem sei, foi na política que o pai recebeu visita de gente daquela, tá aí, Lá em São Luís. lá em São Luís. Então, não vou dizer os nomes, porque são de nomes diferentes, porque não interessa. Mas eu sei quem era. Foi daí o Ney Santos Arruda, doutor Ney Santos Arruda, disse assim, de que era para eu me despir da vergonha de ter falado com sotaque e falar o que eu sei. Não inventar, não querer ser o que eu não sou. E aí, a partir do momento, eu falo, troco as letras B e P, isso tanto faz. Às vezes eu quero dizer B e estou dizendo P. Tá. Tá bom. Tapão, é. Tapão, e daí? Tapão assim. Lá. Tá ruim, mas tapão. É isso aí. Tá. Tudo certo. Mas tu ficaste até quantos anos lá em São Luís? Até 27 anos, até que eu Até casei. 27 anos. Tá. E lá eu criei, Opa. tive aquela facilidade da liderança, que é mais ou menos nata nas pessoas. Eu pensei ali, naquele tempo nós tínhamos clube de futebol, só lá em cima. Era futebol ou era domingo brincar, esconde-esconde, mesmo quando já era grande. Mesmo com 20 anos. Mesmo com 20 anos. Era isso, era o que tinha. Sim. E daí eu inventei, eu vi numa outra localidade a possibilidade de que criar um clube ou uma sociedade. E daí eu propus, e domingo de manhã, depois do terço da devoção na igreja, vamos criar um clube. Daí nós podemos ajudar a preparar na liturgia, naquele tempo se dizia outros nomes para isso ali. E até resolvemos, alguém disse, nós podíamos fazer teatro, porque eu vi lá em Capitão fazer teatro. Vamos fazer. E nós criamos a Sociedade Estrela d'Alva, que agora foi em 69. Não, 68. 16 de março de 68. Eu tenho até hoje aí a lista de presença. Nós fizemos o estatuto, nós criamos o estatuto, nós mandamos imprimir num seminarista que se ofereceu para imprimir, e para ter esse livrinho eu tenho. Não vou buscar agora porque leva tempo. Sim, Né? esse clube, ele era para quê? Para colaborar com a comunidade? Colaborar com a comunidade, colaborar com o clube de futebol, e onde for necessário. Até para capinar cemitério, se for necessário. E uma das coisas era, nós tínhamos olhado, existiam clubes 4S por ali. Como nós não tínhamos acesso a ninguém, por que no Clube 4S então fica muito difícil para nós? Criamos a Sociedade Estrela d'Alva. Que não pertenceu ao 4S. Não, nós tínhamos as nossas atividades, nós tínhamos departamento de cultura, departamento de esporte. Era gurias e gurias?
Era gurias e Sim, gurias? tínhamos mais de 50 associados. Mais de 50. Muitos desses a gente se encontra hoje De São Luís. de São Luís. Naquele tempo, São Luís estava cheio de gente lá. Será que tem 50 lá hoje? Não, hoje não tem mais. Hoje não tem mais nenhum time de futebol, que são de lá mesmo. E aí como é que foi esse clube? Oi? Como é que foi o clube? O clube foi bastante tempo, sim, foi. Até quando nós fizemos o teatro, nós fizemos isso tudo, nós fizemos. E aí, o Serviço de Extensão Rural, a ASCAR, então, me convidou para fazer uma espécie de contar como é que é isso ali. Aí, naquele primeiro, Irineu Link, depois o Rock Stephens, eles me convidaram, aí eu fui junto, até Poço Novo fazer palestra. Imagina com o meu português Com fazer quantos palestra. anos? Com quantos anos? Lembra-se? Isso era 22, 23 anos. É. Por aí. Palestrante. Mas, 2, 3 anos falava português só. É. Era complicado, mas eu fazia. E aí o doutor Arno Porowski veio um dia lá em casa com a Rural Azul, que a ASCAR tinha, e ofereceu um projeto para nós desenvolvermos a nossa roça, que a nossa roça podia render 3 vezes mais do que estava rendendo. Opa. Aí foi feito o negócio, e aí durante esse conversa, e por que não um clube 4S? Ele perguntou. Mas e o que se precisa, então, na verdade, para começar? Vocês têm tudo, só troca de nome, e então vamos treinar as lideranças por projeto, e daí a gente vai encaminhar. Isso foi em 70. O que significa clube? Clube 4S? É um clube agrícola que são cópia dos clubes 4H dos Estados Unidos, que lá é Clube Agrícola Escolar. E quando a Extensão Rural Brasileira queria copiar e não deu certo, foi lá em Minas Gerais, depois ali em Bento Gonçalves não deu certo, e daí eles tiraram da escola e para fazer tudo particular, como nós já tínhamos um clube formado. Assim, mas aí Arroio do Meio, naquela época, em 70, já tinha 13, 14 clubes 4S. Tinha. Hoje eu sei o nome de todos ainda. Tu quer falar? É? Queres falar? Não, agora de cor não, eu tenho que saber. Mas eu tenho. Sim. Mas alguns, eu até ontem de manhã encontrei um peixe de picada Arroio do Meio, Arroio do Meio. Aí ele disse, Clube 4S. Aí eu disse o nome do clube dele, Porvir do Gigante. Eu sei, a maioria Passo de Coro, uma cidade unida, então a gente tem esse encontro. Isto enraizou entre nós, quem participou dessa. Tá, mas vamos encurtar. Daí nós criamos o Clube 4S e isto foi até 1982. Daí fechou quando eu deixei o Serviço de Extensão Rural, porque em 74 eu fui para o Serviço de Extensão Rural, contratado exatamente para cuidar de clubes 4S. Aí tu saiu de São Luís e veio para onde? E fui morar em Arroio do Meio. Eu morei em um lugar aqui, ali, lá, mas nada de complicado. Eu me dei bem em tudo que é lugar ali. E você, quando começaram o Clube Estrela d'Alva, tu falaste que tinha 50 integrantes? 50 ou mais. Tá para ler, eu posso dizer. O nome por nome deles. E foram... E isto, a partir dali, quando se transformou em 4S, vocês tinham mais ligações com mais pessoas? Sim. E a agricultura realmente prosperou? Sim. Eu tenho o orgulho de dizer que não fui só eu, mas os que nem o Rock Stephens e o Irineu Link que me antecederam, e mais o Arno Porowski, o Arno Steiner, Paulo Steiner. Estava tranquilamente. O Paulo Steiner? Paulo Steiner também esteve nessa. Esteve na ASCAR, na direção
como extensionista-chefe. A Ascar pertencia ou pertence ao Estado? Ao Estado, mas é uma empresa mista. É uma empresa mista. Tá. Hoje nem sei como é que funciona hoje. Tá. Naquele tempo era proibido, e era a época da ditadura militar, era proibido falar em política. Não se podia falar em MDB, nem Arena, nem nada disso. Só tinha os dois. O nosso partido era Comunidade Rural. Por isso, saber, sentir, saúde, servir. Então, essas 4 palavras-chave eram o que nos norteava. O nosso lema era progredir sempre e aprender fazendo. Então, não tinha programas de TV como tem hoje. Isso era nós que tínhamos que fazer. Um inventava uma coisa e o coordenador, que no meu caso, quase 10 anos era eu, tá? Eu olhava, o Elton fez isto assim, assim, assim. Será que aqui na Marinheira daria para fazer isto? Tem alguém que se dispõe de visitar o Elton para ver como é que ele fez e melhorar o projeto dele? Aí tinha os Ribeiros, Siqueira. Eu estou disposto. Tá? Eu levava eles para lá, olhar, e eles faziam, e normalmente fazia melhor, e depois devolvia o resultado para eles também. Por isso se diz, a agricultura de Arroio do Meio e em todo o Vale do Taquari e no estado é dividida assim, antes e depois do Clube 4S. Porque nós tínhamos uma maneira diferente de trabalhar. O ASCAR, o Serviço de Extensão Rural, foi criado para ser uma ponte de informações entre como é que vamos dizer, a faculdade, a universidade e a agricultura. Mas nós não se contentamos com isso. Nós queríamos não ser uma ponte, nós queríamos ser um poeiro, nós queríamos ser qualquer coisa para melhorar e não esconder o que nós fazíamos. E isso se concorria, esses projetos eram copiados por uma comissão estadual, e nós temos, acho que, isso agora não me lembro mais, mas Arroio do Meio teve naquela época mais ou menos, pode dizer, 200 títulos de inovações feitos, que deu certo. Então, seria hoje criações, né? Sim, inovações. Sim. Inclusive o Maurício Scherer, irmão da Márcia Scherer, ele foi um dos que se aperfeiçoou no uso do trator. O trator era muito raro usar naquele tempo, mas ele tinha um trator, então a segurança, porque naquele tempo tinha uma série de pessoas que se machucaram. Numa reunião do Clube 4S dele, que o nome dele é Agir e Vencer de Forqueta, então todos os nomes de clubes são uma espécie direcionada, alguma coisa que leva para o que se propõe. Então ele se propôs, o clube, nós vamos trabalhar pela segurança. Então, e ele foi 2 vezes campeão estadual de tratorista de melhor segurança. Ele chegava assim, ele não ligava as ferramentas, os equipamentos com motor, a máquina ligada. Ele diz que se ganha tempo gastando tempo em ligar e desligar. Então, ele foi lá e deu aula de como fazer isso ali. Então, isso tudo pode fazer rápido, tudo tem que ser feito. Ele criou métodos e foi copiado por todo o estado. Assim. Inclusive, ele tem em casa, com orgulho dele, um troféu recebido desse título de melhor tratorista do Rio Grande do Sul, recebido pelo vice-presidente, esse tal general Adalberto Pereira. Ele tem esse troféu lá em casa, porque ele recebeu pessoalmente dele. Que bacana, tu vê, né? E quantas pessoas, de repente, quantos acidentes deixou de acontecer pelas aulas dele. Sim. Mas, Otávio, nós estamos terminando a segunda parte aqui do História de Vida, com José Otávio Davis, e voltamos para a terceira para continuar
a conversar contigo agora na juventude, né? Depois dos 20, como é que foi o Otávio? Já voltamos.